Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Gente, depois de uma série como essa, algumas gotas, eu gravei sobre o poder espiritual indutivo da língua. Tenho tido muita dificuldade com o meu sistema para gravar, para enviar, mas eu não vou desistir. Vocês também não desistam de mim, não, tá bom? Se você não se inscreveu ainda no meu canal, Gotas de Sabedoria, Pastor Hermes com H, se inscreve lá, aciona o sininho, tá bom? Eu quero finalizar essa série de gotas sobre o poder indutivo, espiritual da língua, falando que nós precisamos ter uma plena compreensão do que é a nossa língua, do que é a nossa boca, o que pode construir, o que as nossas palavras podem construir, o que elas podem destruir. Eu sempre digo que o que nós falamos pode determinar o nosso dia, para um dia bom ou para um dia ruim. Eu posso, por causa das primeiras palavras do dia, eu posso atrair coisas ruins, mas eu posso também despertar coisas ruins. Tem um processo de atração e tem o processo de despertamento. Mas eu posso também me autoinduzir. Eu posso criar um sistema neural de pensamentos, de estrutura de pensamento para coisas ruins e negativas. E isso vai causando e gerando em mim vida. Então, tudo que eu falo vai determinar o meu dia, vai determinar o meu momento. Inclusive, o que eu falo pode determinar o meu futuro, a minha vida. Porque a minha boca, ela é uma usina, uma construtora, uma propagadora. As palavras que saem da minha boca, elas saem fresquinhas, como quem sai de um micro-ondas. E eu tenho percebido que alguns textos da Bíblia foram criados, foram montados para despertar-nos para uma vida diferente. Por exemplo, veja o que diz em Provérbios, capítulo 13, verso 2. Diz assim: do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. Olha aqui nessa outra versão o que é que diz: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Então nós vamos perceber que a minha boca, ela tem essa capacidade de gerar frutos. Veja o que diz Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quantas angústias você já passou na vida? Quantas angústias você tem passado na vida? Alguém já disse que os piores pecados que o homem comete, ele comete a partir das palavras, da língua, da boca. Então, palavras elas podem atormentar e elas podem acalentar. Palavras elas podem ferir mais do que pauladas. Palavras, elas são boas quando elas são de verdade, mas quando elas são também de afetividade. E muitas vezes, quando nós silenciamos, nós abençoamos mais do que quando falamos algumas coisas. Então, é como o Tiago disse que é pequeno o leme, toca o navio de um lado para o outro. A palavra governa todo o nosso ser. Então é muito importante que entendamos que a Bíblia nos diz que a palavra, aquilo que eu falo, é uma pequena fagulha. Pode incendiar, tocar fogo em muitos lugares. Pode incendiar relações, pode incendiar pessoas. E eu preciso ter essa convicção de que aquilo que eu falo pode desencadear muitos prejuízos. O que eu falo pode desencadear muitas mortes, mortes de relação. O que eu falo é capaz de tornar a relação tóxica. O que eu falo é capaz de tornar o outro envenenado. Eu posso envenenar o outro com a minha palavra porque eu já estou envenenado no coração. O Senhor, Ele quer que usemos a nossa palavra como edificação. E é preciso que você que não consegue lidar bem com a estrutura das suas palavras, lembre que as suas palavras elas são produzidas na mente, elas são produzidas no coração. E Provérbios 15, 23 diz que o homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo é boa. Isso é importante porque há muitas pessoas que falam, mas elas não perceberam ainda que a palavra é uma espada. E é uma espada que pode causar grandes prejuízos. É uma espada que pode matar mais do que a coronavírus. Olha o que diz em Provérbios 12, 18. Alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua
dos sábios é saúde. As pessoas já estão tão feridas. Muitas vezes os seus familiares já estão tão feridos. E eu não posso ser mais alguém para ferir. Eu tenho que ser alguém para aferir, para curar, para levar saúde, porque a língua de uma pessoa que tem um coração tratado, a língua de uma pessoa que já entendeu o nível de maturidade para usar bem as palavras, essa pessoa pode causar grandes vitórias, grandes curas, grandes revelações através das palavras. Se eu pegar, meus irmãos, minhas irmãs, se eu pegar alguém que tem muitas dores na alma por conta de palavras que foram malditas, essas pessoas vão falar para a gente coisas que vão nos impressionar. Mas eu encerro essa gota dizendo: use bem as suas palavras. Peça a Deus para domar, dosar, adocicar as suas palavras. Provérbios 16:24, e assim que eu encerro, diz: favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Uma pessoa pode tornar uma outra saudável até nos ossos, mas uma palavra ruim pode secar os ossos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelos irmãos e irmãs que escutam essa gota. Eu te agradeço por essa última gota dessa pequena série, mas que o poder espiritual indutivo da palavra, da língua, seja usada com autoridade, com sabedoria, mas também que seja usada com muita, mas muita inteligência. E é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.